TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. Damos início à nossa programação ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, muito obrigada pela companhia e audiência. Eu falo aqui do plenário da Câmara, onde vai acontecer a reunião da Comissão Especial de Estudos para analisar e discutir a normatização e atualização de legislação e procedimento relativo aí à permissão e concessão do solo público aqui de Campinas. Quem vai comandar essa discussão e quem é o presidente da comissão é o vereador Arnaldo Salvetti. Ele vai participar aqui do plenário, mas outros convidados vão estar de maneira remota. Devido aí à pandemia do coronavírus, a gente está aqui mantendo toda a segurança. Lembrando que você de casa não pode vir aqui no plenário, mas também pode participar de toda a discussão. É só enviar um e-mail para comunicacão@campinas.sp.leg.br ou então manda sua pergunta por meio do nosso WhatsApp, é o 19 97829 3776. Essa reunião vai ser transmitida até meio-dia aqui pela TV Câmara Campinas e você também pode acompanhar por meio das nossas redes sociais, Facebook da TV Câmara Campinas e também YouTube. Então, fique com a gente até o final. Bom dia Carlinhos, bom dia o presidente da CETEC, André Assad de Mello. Quero agradecer pessoalmente aqui ele por estar aqui nos atendendo a esse comunicado para discutir as novas normativas do solo público, para melhorar, para os permissionários, para os novos permissionários e tentarmos fazer uma lei onde com essa pandemia e pós-pandemia a gente consiga ajudar mais as pessoas que precisam trabalhar, flexibilizando aí as autorizações, os valores do que é cobrado do solo público, a multa, que é uma briga aí, é uma discussão que nós já vemos tendo desde a época que eu fui presidente, junto com o Carlinhos Carmelo, que também incorpora a situação de tirar essa multa de 20%, que já está já era para ter, Carlinhos? Já ter saído a questão da multa, porque o executivo já aprovou o decreto, tudo. Então a gente está aqui para discutir e escutar um pouquinho aí o presidente, o André, para a gente saber, junto a ele, qual é a intenção da CETEC, na nova legislação e nova gestão que ele está implementando hoje na CETEC. Carlinhos, gostaria que, se você quisesse falar alguma coisa para o público que está nos assistindo. Bom dia, presidente. Bom dia ao público que está nos assistindo. Bom dia aí ao André Assad, presidente da CETEC, e a todos os membros da comissão. Eu tenho aqui a honra e o prazer de participar dessa comissão, na qual o Salvetti é o presidente, eu fui nomeado aí o relator da comissão, na qual é um segmento que eu vivencio, presidente? O dia a dia é meu aí, há 25 anos, eu vivencio essa questão aí do solo público. A gente sabe como funciona, a gente sabe as necessidades que as pessoas precisam e estamos aqui nessa comissão, através dessa comissão, tentando aqui achar caminhos para ajudar essas pessoas que realmente precisam. A questão da multa aí, o Arnaldo acabou falando aí, bem lembrado, que essa questão da multa aí, precisamos ver, questão de... já foi sancionada até pelo prefeito, aí já foi para lá, mas as pessoas ainda não estão usufruindo desse valor, que é os 20% que as pessoas pagam pelo atraso do pagamento do preço público. Então, isso aí é muito importante a gente já ver essa questão e também deixar aqui bem claro para as pessoas, Arnaldo, a questão que como que vai ser daqui para frente, a questão dos pagamentos. Tem muitas pessoas que não estão pagando a CETEC, mas não estão pagando não porque eles não querem pagar, porque realmente a necessidade, ficaram com os seus barracas aí fechadas, seus equipamentos fechados,
não estão tendo condições realmente de pagar. Então, a gente também tem que achar uma solução melhor para essas pessoas aí encaminhar e pagar e resolver o problema deles também. Bom, Carlinhos, eu vou tirar um pouquinho a máscara aqui. É importante a gente discutir essa questão dos permissionários da CETEC, aqueles que não têm condições de fazer o seu pagamento. Eu acho que essa Casa de Leis, através do presidente e nós, vereadores, vamos ter que discutir, porque tem que se provar um projeto ou de anistia ou de parcelamento. Eu acho que só o parcelamento não vai resolver, porque o parcelamento, se você parcelar a dívida, a pessoa vai ter que pagar o mês e a dívida, e está todo mundo aí numa situação muito difícil por questão da pandemia. O governo vai ter que discutir isso, até porque vai passar por essa casa. Eu tenho certeza que essa casa está sensibilizada com a situação do Covid e com os permissionários da CETEC. Nós vamos fazer o máximo possível, tenho certeza, eu, Carlinhos, que defendemos essa classe dos permissionários, fui presidente da CETEC, em discutir uma saída para os permissionários. Eu tenho já discutido com o presidente da CETEC fazer um plano, né, talvez de anistia, né, tanto na área de publicidade, também que o pessoal de publicidade, os painéis, passou sua dificuldade. Eles encaminharam um documento a mim e eu encaminhei a CETEC, e a CETEC encaminhou ao prefeito, de repente, de uma contrapartida, em vez do pagamento, como eles têm publicidade no painel, a prefeitura, em contrapartida, faria os anúncios e talvez em parceria com a Sanasa, com outras empresas da prefeitura, que são autarquias, que são empresas, de repente o que elas gastam em publicidade, fazer uma composição com a CETEC, onde eles dariam os painéis para divulgação e fariam uma permuta aí da dívida com as empresas. Então isso foi encaminhado, nós estamos discutindo. Eu sei a ansiedade de todos, porque eles querem pagar, eles estão preocupados de ter outras ascensões de multa, cancelamento, mas nós estamos conversando com a CETEC para não acontecer isso, né, até a gente achar uma saída, né, e dizer o seguinte: eu tenho certeza que o Carlinhos, eu que estou aí, e junto com a Câmara, com os outros vereadores, vamos juntos achar uma saída para resolver esse problema dos permissionários, da publicidade e de outros que têm dívida na CETEC. Nós sabemos que a situação é difícil, todos estão passando uma situação muito difícil, questão do trabalho, do comércio, né, da questão de abertura, fechamento, dos horários, né, não só os permissionários, mas todos os comerciantes, e juntos nós vamos caminhar o que é melhor para a cidade, melhor para os permissionários e para os trabalhadores que querem trabalhar. Então, eu queria escutar um pouquinho o nosso presidente, o André Assad, ver a questão da multa, se ele já recebeu alguma notificação da prefeitura para poder tirar essa multa, reduzir essa multa, que é um absurdo, né? Não tem condições de pagar essa multa. Nós sabemos disso. Na época eu era presidente e eu sentia o trabalhador, vende lá a pipoca, vou dar um exemplo, ele paga lá 300, 400 reais, Carlinhos, da mensalidade, e aí ele tem que pagar 20% se ele atrasar um dia. Ele vai pagar mais, se é 360 reais a mais, quanto saquinho de pipoca ele tem que vender para pagar essa multa? Não é justo. Nós temos que ajudar os permissionários, ajudar a população que quer trabalhar. Então, não é mais cabível essa multa. Então, eu queria saber até do André se ele já tem uma posição também, porque lá atrás é uma discussão antiga, Carlinho batia muito firme nisso comigo, quando era presidente, tem que reduzir, tem uma pessoa ativa nos permissionários. Realmente, isso foi encaminhado. Nós temos que achar uma saída, inclusive, Carlinhos, uma cobrança que é sua e de todos os permissionários, a cobertura, que também está junto com essa multa de redução do valor pago da cobertura do permissionário. Muitas vezes o permissionário paga mais caro a cobertura do que a permissão que ele tem do uso do mês. Então, isso também está encaminhado. Isso é um pedido antigo que vem também da discussão, da briga do Carlinhos, porque é um representante legal aí da categoria. Então, presidente, eu gostaria de saber algumas coisas e depois também a questão do que a CETEC pensa dessa nova gestão, né, da gente trabalhar
a questão do valor do solo público, que é muito alto, das permissões, da questão da permissão tanto em praça como nos parques, que a gente vai discutir também. Nós queremos discutir com o senhor, mas depois discutir com o promotor também, para ver se a gente acha um caminho que, pós-pandemia, a gente ative a economia de Campinas. Campinas é autossustentável. Campinas, eu acho que é uma região metropolitana onde que tenho certeza que a economia anda sozinha. Presidente, gostaria de escutar o senhor. Tá fechado o teu som, tá desligado o teu som. Ativa o teu som. Aí. Funcionando agora? Opa! Bom dia, presidente. Cumprimentos aqui, bom dia ao excelentíssimo presidente dessa nobre casa, vereador Zé Carlos, ao presidente dessa distinta comissão, Arnaldo Salvetti, ao relator dessa comissão, vereador Carlinhos, a todos os colaboradores da CETEC que nos assistem e à população, de um modo geral, de nossa amada cidade. Estendendo esse cumprimento, eu quero dizer que é uma grande alegria e um grande orgulho para mim poder participar de uma discussão tão importante para a nossa cidade e dizer que eu estou à disposição de vocês para que a gente possa, nessa oportunidade, dirimir qualquer dúvidas ou traçar caminhos importantes diante do discurso que foi feito agora pelo Arnaldo Salvetti, pelo presidente, para chegar a consensos, né, que fortaleçam a empregabilidade, o permissionário e as pessoas que buscam uma oportunidade de trabalho em Campinas. Vou começar, presidente, se o senhor me permite, falando sobre a multa. André, só queria agradecer o vereador Rossini, está nos acompanhando. Perdão, o vereador Rossini também, que está nos acompanhando. Enfim, a todos os nobres vereadores dessa honrada. Também agradecer também ao assessor do vereador Cirilo, que também está aqui, está acompanhando a gente. Um grande abraço. Presidente, vou começar falando da multa. Eu acho que é um tema muito importante hoje, né? O vereador Carlinhos pontuou assertivamente a questão. Nós estamos passando ainda por um período de Covid, então tudo que a gente pode pensar em termos de gestão para beneficiar o permissionário que hoje sofre, né, que é acometido pelas mazelas da Covid, a gente tem feito, a gente tem pensado e tem feito esses estudos aqui na CETEC. Com relação à multa, essa é uma pauta que está no jurídico da Prefeitura. Nós temos um caminho muito consonante com o secretário Panuto. Nós já o acossamos em relação a isso e acredito que muito em breve a gente vai conseguir caminhar para a resolução dessa questão. Vereador? Como o senhor muito bem pontuou, uma multa de 20% é algo que não... é quase que um valor inexequível para o permissionário pagar hoje. Com relação à nova gestão da CETEC, como eu falei no início da minha fala, eu me coloco à disposição para a gente ter uma conversa fluídica e direta com essa casa, no sentido de achar soluções e modernizações nos processos que envolvem a CETEC. A nossa nova gestão visa realmente, presidente e vereadores, a questão de discutir o valor do solo público, né, aumentar o range, ou seja, aumentar as possibilidades de contemplar novos permissionários para que a gente possa abaixar os valores de solo público, né, com uma discussão junto a esta casa, e aí não ter perda de receita. E com relação às praças e parques, o vereador Arnaldo Salvetti muito bem colocou, é uma questão antiga da gestão anterior, isso já vinha sendo debatido, né? Poder utilizar esses espaços públicos através ou de permissão ou de licitações, com modelos de padronização, aparelhos que sejam padronizados pelo erário, para que a gente possa gerar empregabilidade para a população de Campinas. Então, você falou muito bem. Você falou muito bem, Carlinhos, a questão da gente buscar novos empreendimentos, novas situações e recursos para a CETEC, porque não adianta sugar só o permissionário, né? A gente tem a CETEC, nós temos a arrecadação do permissionário, nós temos a arrecadação do pessoal que panfleta a cidade, nós temos a arrecadação do pessoal que usa o solo público, nós temos a questão dos cemitérios, nós temos a questão do mercado municipal, que é o Mercadão, nós temos a questão da cobrança também, que nós temos que discutir, Carlinhos, que é o dos vales no centro da cidade, porque querendo que eles estão funcionando, né? E a questão, né, dos espaços públicos ociosos, onde acabam sendo invadidos, né, e não traz receita para o município.
né? Eu digo isso porque eu fiz um estudo na época de vários terrenos que estavam ociosos, que a CETEC podia implementar negócios, né, novas oportunidades de negócio para as pessoas estarem trabalhando e trazer receita para a CETEC e para o município, né? Assim conseguimos abaixar também, porque não adianta você pensar em abaixar o preço se não achar alternativas, né, de receita para a CETEC. A CETEC é uma autarquia, é uma empresa, então nós temos que verificar isso tudo. Eu tenho certeza que o caminho certo é essa situação de buscar novas receitas para a CETEC, rever a questão do cemitério. Eu falo isso porque fui presidente da CETEC e ali, queira ou não queira, é uma situação que só sai receita, né? E eu discuto muito a situação, Carlinhos. Eu gostaria da ajuda dessa casa. Nós temos um cemitério público, mas particular, né? Eu vou falar por quê. Porque a hora que você fala numa taxa de manutenção para o cemitério, você está falando, e a imprensa fala, em IPTU, né? IPTU dos mortos. Só que esse IPTU dos mortos, todo o município, todo contribuinte paga. Só que nem todos têm ali, né, um túmulo, uma propriedade, porque aquilo é uma propriedade, né? Uma propriedade é onde a pessoa que tem essa propriedade, ela mantém aquela propriedade, o município mantém limpo, arrumado, para poder depois essa pessoa ter o direito de vender. E não é pouco, não. E aí, quem que paga a manutenção? Todos os municípios da cidade de Campinas. Então, se eu não tenho, por que eu tenho que pagar? Então, eu sou a favor de discutir uma taxa, sim, de manutenção, para desonerar os cofres públicos. Porque você tem a 12% da arrecadação, vai para 12% ou 15%, vai para a manutenção dos cemitérios, né? Eu não estou aqui discutindo, porque a Campinas, ela tem, assim, auxílio. Nós temos lá um grande auxílio às pessoas que não têm condições de fazer um enterro para o seu familiar. Campinas tem a gratuidade. Então, assim, nós temos que discutir isso, sim, porque isso acaba onerando não só o cofre público, mas o bolso de todos os contribuintes que não tem ali um túmulo. Então, quando você fala em IPTU, está errado. Não é IPTU, é taxa de manutenção para manter organizado, limpo o cemitério da Saudade, o cemitério dos Amarais e o cemitério de Souza. Só que não é correto todos pagarem, né? Porque muitos não têm ali, tem no Flamboyant, o Flamboyant ele cobra. Então, é uma discussão de solo público, né? De CETEC. Então, eu gostaria que o presidente da CETEC também visse isso para discutir isso. Se não for nesse momento agora, a gente discutir num segundo momento para poder, a gente poder, inclusive, melhorar a receita da CETEC e desonerar a receita da CETEC nesses valores que são gastos, que não deveria ser gasto por bolso de todos os municípios de Campinas. Eu gostaria de passar a palavra para o Carlinhos Camelô, que ele também gostaria de falar alguma coisa. Carlinhos, a palavra é sua. Presidente, eu creio que essa comissão aqui, ela vai mais além do que nós pensávamos e tem ajustes a essa comissão. Primeiramente, o André falou aí sobre a questão dos valores ainda que está no jurídico da prefeitura com o Peter Panuto. Eu gostaria, presidente, que essa comissão, o senhor como presidente, marcasse uma reunião com o Peter Panuto para a gente discutir, para a gente já ver se a gente consegue resolver essa questão dessa multa de 20%. O mais rápido possível, porque não podemos, isso aí, eu já estou batendo isso aí há muito tempo e faz muito tempo que a gente vem falando nessa questão. Então, eu acho que é hora da gente partir aqui já com a comissão, com a questão da comissão, para a gente já marcar essa reunião e já sair com essa questão para a gente resolver e dar uma solução para esses permissionários. Por quê, presidente? Porque os permissionários, o que eles fazem? Eles ficam à mercê, eles não sabem realmente o que fazer. Ele tem um certo medo de não pagar o preço público do espaço dele
quando se fala que se não pagar, pode ser cancelada até a permissão dele. A gente sabemos que numa época da pandemia dessa, tem uma dificuldade de acontecer isso, e nem vai acontecer, porque é injusto. Mas eles têm uma grande... E falta muita informação para eles, eles não sabem o que fazerem. E gostei muito da fala do senhor, presidente, quando o senhor fala que a questão nessa época da pandemia, quando as pessoas não têm que negociar a dívida, não refins, mas sim o cancelamento dessa dívida, eu concordo. Porque se as pessoas não estão pagando esse valor, mesmo quando voltar ao normal, ela vai fazer um refins, ela vai negociar, ela não vai conseguir. E aí nós não vamos estar na pandemia, aí cai na mesma questão que eu falei. Cria-se uma questão, uma bola de neve, aonde ela não vai conseguir pagar. Aí sim, ela tem um risco de perder o equipamento dela por falta de pagamento. E outra coisa, eu gostaria também aí que o André falasse para a gente, o presidente dessa comissão, Reinaldo Salvetti, citou a questão das propagandas, a questão do todo, porque a cobertura, quando a gente fala cobertura, todo mundo acha que é uma cobertura. Hoje se fala na CETEC, na lei da CETEC, que a gente tem uma prerrogativa de chuva e sol. Aquilo não tem que ser cobrado. E outra coisa, o permissionário hoje, eu vou citar no centro da cidade, o permissionário hoje, ele tem o seu box, aonde ele quer fazer uma propaganda da própria banca dele. Olha, a banca do Carlinhos, vamos pôr um exemplo aqui. Eu não estou fazendo propaganda para ninguém, eu estou fazendo propaganda para a minha própria banca, na qual eu trabalho nela ali. Não pode, você tem que pagar. É um absurdo. Então, não posso pôr um nome no meu estabelecimento, casa isso aqui, casa... Eu não posso pôr um nome, porque eu tenho que pagar sobre essa questão. Ele quer fazer uma propaganda atrás da bancadeira ali, da própria barraca. Agora, se trazer de terceiro, tudo bem. Mas não é de terceiro, é dele mesmo. Então, a gente tem que rever essa questão também. Quando a gente fala... O André falou aqui da questão de adquirir novos espaços para baixar o preço também, para não tirar a receita da CETEC, eu concordo, porque eu falo assim, ó, hoje nós temos, eu vou citar aqui, nós temos na área central, onde se é o zoneamento 1, onde fala área nobre do centro da cidade, tem pessoas que pagam, gente, no equipamento ali, 2 a 3 mil reais. Como que consegue pagar? Eu acho que esse preço ele tinha que abaixar. Mas para esse preço abaixar, a gente tem que abrir novos espaços para não também sair a receita. Mas nós temos que achar uma solução para que essas pessoas paguem um preço mais baixo, porque senão não vai conseguir, não adianta as pessoas terem ali um espaço e não conseguir pagar. Barracas de jornais hoje, presidente, antigamente vendia muito, hoje de revista, banca, revista, jornais, hoje a pessoa não consegue sobreviver. Tem 1 ou 2 bancas no centro da cidade que conseguem sobreviver com a questão de jornais e revistas. As outras não conseguem mais. Então, tem todo um critério que eu falo que são várias questões que eu venho mais uma vez parabenizar essa comissão pela atitude do vereador Arnaldo Salvetti aí de montar essa comissão. Por quê? Porque através dessa comissão a gente vai sanar várias questões no centro da cidade. Nós temos o Terminal Mercado, nós temos o Mercadão lá, que é um centro histórico nosso ali do mercado, e ao lado do Mercadão existe aqueles permissionários. Nós precisamos também de rever ali a questão da gente reformar aquele espaço ali, porque eu já tenho uma conversa já com o secretário Paulela, eu tenho uma conversa com o Vinícius, que é o presidente da INDEC, sobre revitalizar aquela área ali, porque o BRT está chegando ali naquele espaço e a gente precisa fazer uma revitalizada, como foi feito lá no Taquaral, os quiosques, fazer uma questão assim, que eu falo,
de unificar todos eles ali, fazer uma questão que nem foi feito no Taquaral, padronizados, todas as barracas padronizadas. Como também temos essa questão, amanhã ou depois, de abrir novos espaços no centro da cidade, mas uns espaços padronizados, para que não fique uma de um jeito, outra de outro, fazer tudo padronizado. E fechando aqui a minha fala nessa questão, eu gostaria também de colocar uma questão aqui, presidente. Quando começou a obra do BRT em Campinas, nós tivemos vários permissionários que foram retirados, que estavam ali no acesso do BRT, para ser realocados em outros lugares. Mas tem muitos deles ainda que não foram realocados. Por quê? Porque todos aqui sabemos, eu sei, o presidente sabe, que existem vários zoneamentos. Às vezes não dá para colocar aqui, a pessoa tem um espaço ali que é dela particular, ela não aceita um equipamento na frente do estabelecimento dela, então vai dificultando para que essas pessoas consigam. Nas praças hoje tem um decreto que não pode colocar equipamento, então vai se dificultando. E com essa vinda do BRT, que eu batia bastante ali atrás, eu acho que o BRT, nós estamos na cidade do primeiro mundo, gente. A gente anda, eu fui para Londrina, para Curitiba, eu visitei lá. Lá não existe um local que não tenha um permissionário. Até à noite, os caras colocam, as pessoas colocam os Ford Trucks na rua e colocam as cadeiras ali para trabalhar, tudo certinho, paga o espaço, organizadinho, tudo ali. Mas trabalham, é uma questão organizada. É uma questão de gerar emprego, gerar renda, trazer movimento para a cidade, porque nossa cidade, eu falo assim, o centro da cidade, presidente, mora ali há 20 anos. Eu falo que o centro da cidade está esquecido. Nós temos que dar vida para o centro da cidade. Nós temos que iluminar aquele centro da cidade, a gente tem que abrir novos espaços no centro da cidade para que as pessoas vá para o centro da cidade, onde que anda com a sua família, com seus filhos, frequenta aquilo ali para a vida voltar ao centro da cidade. Então, é isso que a gente luta. Eu falo aqui que essa casa é a prerrogativa, é uma casa de leis, onde podemos fazer as leis para que as coisas mudem. E contamos com todos os vereadores dessa casa, não só com a comissão, que nós vamos precisar de todos os vereadores dessa casa, que quer o bem dessa cidade. Obrigado, presidente. O assessor do vereador Cecílio. Bom dia, tudo bem? Ele acha que quer falar alguma coisa. A palavra é sua, meu amigo. Dá um abraço, Cecílio. Ele está aí, o Cecílio? Ele levantou a mão. Bom, eu queria dizer, Carlinhos, que é importante essa fala sua, e eu acho que nós temos uma casa aqui de vereadores que é 100% a favor disso, tenho certeza disso. Eu acho que nós temos que achar alternativas, sim, né, de empreendimentos novos. Eu queria a oportunidade de parabenizar o prefeito Dário Saad, que nessa última semana eu tive com ele lá numa área de 300 e poucos mil metros, e faço parte desse projeto, de levar um projeto para essa área, um projeto magnífico, onde vai ser do lado do shopping popular, que você, inclusive, está à frente. Eu quero parabenizar você, Carlinhos, que vai dar uma nova vida também para aqueles permissionários. Por isso que nós temos que pensar na revitalização do centro da cidade, né? Acho que essa situação que você falou, quero dizer que está de parabéns. Agradecer o Coronel Mauro, que é do Patrimônio da União, secretário nacional, o Serginho, que é da SPU, que estão 100% com a gente para esse projeto acontecer, porque, queira ou não queira, vai gerar emprego, né? E gerando emprego, a gente vai ajudar muito a cidade de Campinas e os trabalhadores de Campinas. Queria agradecer também ao Luiz Carlos Rossini, o vereador que está acompanhando, não sei se ele quer falar alguma coisa, nosso nobre vereador, meu professor, Rossini. Sim.
Primeiro, cumprimentar o vereador Arnaldo Salvetti, que propôs essa comissão e preside essa comissão, o vereador Carlinhos Camelô, que é o relator da comissão, cumprimentar o André Assad, aí, presidente da CETEC. Eu estava em trânsito e tive instabilidade de internet, então acabei conectando, saía, e eu não ouvi a exposição do doutor André. Então, peço até desculpas. Mas eu acho que, dada a importância do tema, eu gostaria de fazer algumas pontuações e talvez até pedir, talvez isso já tenha sido abordado, né? Mas seria importante a gente obter alguns esclarecimentos aqui. Primeiro, a gente precisa, sim, fazer uma revisão, né, da legislação que regulamenta o uso e ocupação das praças, das áreas públicas do nosso município. Essa regulação, ela tem que, obviamente, abranger desde os tipos de uso permitido, né, porque há muitos conflitos e regramentos, né? Se você vai abrir um quiosque de alimentos, pastel, caldo de cana, às vezes tem que confeccionar o produto ali no local, e sempre há um conflito com a vigilância sanitária. Assim, a gente precisa adequar, porque tem algumas situações que até impedem, muitas vezes, vamos chamar de comerciante aí informal, nem sei se é informal, né? Mas a executar algumas coisas. Mas essas regras dos tipos de uso que é permitido. A legislação hoje fala, olha, se o cara tem uma banca de tal coisa aqui, não pode ter outra igual a menos de 200 metros. Né? Disciplinar, hoje existem limitações a uma distância determinada de escola, de hospital, posto de saúde, próximo a ponto de ônibus, esquina, enfim, precisa parametrizar, porque tem coisa que atende, tem coisa que não atende. Eu acho, o Carlinhos Camelô, o vereador, já colocou isso, mas unificar, uniformizar, padronizar os critérios de cobrança também, né, desses espaços. Se vai ser por metro quadrado, se isso está associado ou não ao tipo de uso. Isso é importante. Por exemplo, as bancas de revista hoje não sobrevivem de venda de jornal e revista, né? Tá certo? E elas pagam a mesma taxa equivalente a alguém que tem um cachorro-quente, por exemplo. Então, uma movimentação maior. Mas eu não sei se a gente consegue ponderar no critério de cobrança essas diferenciações. Uma coisa que não está clara também é o que pode ser edificado, né? Em tese, toda construção ou instalação nesses espaços é a título precário. Não poderia ser uma construção edificada, alicerce, mas não é o que acontece na maioria dos casos. Então, às vezes, fica um pode, outro não pode, um avança, tal. Eu estou colocando tudo que eu acho que deve constar na legislação, certamente esse estudo já está sendo feito. A definição das taxas, como eu disse, e aí, Carlinhos, há sempre um conflito, né? A taxa de fiscalização e publicidade, hoje todo estabelecimento comercial, ainda que for para botar o nome dele, imobiliária lá, bar não sei o quê, ele paga uma taxa. Do ponto de vista desses comerciantes, o ambulante ou o cara colocar também e não pagar nenhuma taxa, você acaba fazendo uma concorrência desleal, né? O cara em frente que paga IPTU, etc. e tal, ainda paga mais essa taxa. A gente precisa ver como fazer que essas taxas não sejam leoninas, né? Que não impeça também o cara de sobreviver, mas tem um critério de coerência aí. Na legislação, a gente define essa coisa do uso das calçadas para instalação de mesa, cadeira, que também sempre é um ponto que acaba gerando alguns conflitos. Eu acho que a gente tem que pensar também, ajudar a regulamentar, o Arnaldo tem trabalhado muito nisso, a questão das feiras nas praças, né? Seja as feiras de artesanato, agora as feiras noturnas, né? Tem as feiras tradicionais aí, mas eu acho que essa legislação toda vai demandar, eu acho que a CETEC já tem avançado nisso, mas é só para ver a complexidade do assunto, né? Uma coisa que sempre, às vezes, chega até nós, são os critérios de transferência. O cara vai lá,
adquire o direito para instalar qualquer coisa no espaço público. Aí ele fica um tempo e passa para frente. Não pode vender, né? Tem nem que vende. O Cine, ele não pode vender. Não, ele não pode vender, mas... Ele até anuncia um espaço público, ele faz um anúncio, é crime isso. Eu acho que a pessoa não tá... Ele pode vender o equipamento, ele não pode vender o ponto, né? Que é público. Então, mas o critério de transferência, digamos, eu não quero mais, mudei de Campinas, eu vou passar para frente, deixar bem claro. Sim, isso é importante. Quero passar para o meu filho e tal. É assim, a gente pensar essas regras, que são sempre, eu sei que giram conflitos. E aí, eu sei que o Ministério Público tem uma ação, eu não sei se é uma ação, o que é. Eu queria que desse uma atualizada de como é que está essa ação do Ministério Público em relação a isso, o que o Ministério Público está solicitando, demandando e determinando. E, por último, outro dia eu passei lá, eu vi que aquele amarelinho lá da Arautos da Paz, que era, nossa, o que tinha de reclamação, parece que o cara está saindo, está demolindo. O que aconteceu lá? O que vai acontecer? Inclusive está com tijolo lá, pilha e tal. O que vai acontecer com isso? Enfim, desculpa se me alonguei, mas é só... E me desculpa se o que eu falei já foi dito aqui pelo doutor André, porque me antecedeu, mas eu acho que é esse escopo, né, do que deve vir de regulamentação das áreas aí pela frente, tá bom? Obrigado, Arnaldo. Parabéns aí pela iniciativa. Obrigado, Ciro. Importante essa fala, que muito vem de encontro ao que nós estamos trabalhando, mas eu vou dizer, eu vou falar um pouquinho, depois o André complementa, depois eu vou passar para o assessor também do nosso vereador, Cecílio, dar uma palavra, que ele levantou a mão, só para deixar um pouquinho o vereador Rossini atualizado. Primeiro, a questão tem sim uma ação, né? Eu vinha discutindo com o Cubori, que é modernizar a legislação da CETEC. Ela é muito atrasada, né? Ela tem que modernizar, vem de encontro ao que você falou da sanitária, vem de encontro da instalação de alvenaria, vem de encontro a espaços que deviam ser licitados, que o empresário ele vai investir, ele quer uma garantia, não pode ser precária, né? Eu acho que isso tudo a gente vai ter que discutir nessa legislação nova. A questão do amarelinho é uma discussão antiga, que é uma ação ganha da justiça, o promotor ele entrou e foi concedido erroneamente, né? Então ele teve que sair, foi demolido, e a ideia é fazer, segundo a orientação do promotor, é uma licitação para um equipamento novo lá, né? Então isso eu acho que a CETEC, o André pode estar falando que ele está à frente. Eu acho que o André deveria... o presidente da Câmara está aqui, quero mandar um abraço para o nosso nobre presidente da Câmara, Zé Carlos, veio aqui nos visitar. Eu acho que o amarelinho, presidente, tem que falar com o serviço público, porque tá muito feio aquilo lá, os tijolos, o cara arrebentou tudo, ele não tinha o direito daquilo, fazer aquilo, eu acho que tem que verificar a legislação, ele tinha que desocupar, mas porque aquilo foi construído, acho que o Rossini deve lembrar, foi construído num acordo com a Isalene para restauração da Arauto da Paz. Então, acho que eu não sei se foi entregue o prédio. O prédio, ele quebrou tudo, tirou tudo, então tem que verificar. Inclusive, eu acho que poderá ter uma ação aí em cima dele, pelo que ele fez com o equipamento. E, por último, discutir, e eu gostaria que o Carlinhos mesmo deu a sugestão de chamar na próxima reunião o promotor. Porque, assim, a gente tem que ter consoante junto com o promotor, porque senão a gente discute, chega lá o Cubori, que é uma excelente pessoa, mas ele discorda de algumas ações que, como presidente que eu passei, eu também discordo com ele, acho que tem que discutir, mas tem coisa que ele tem razão. Porque quando você faz um equipamento de alvenaria, eu acho que tem que ser licitado, acima de 50 metros tem que ser licitado, porque precisa de planta aprovada, precisa de um engenheiro responsável. Hoje, a lei da CETEC dá autonomia para o presidente autorizar o cara construir e dar o alvará, mas é a lei da CETEC. Então, nós temos que fazer um trabalho, de repente, nessa que vocês estão estudando com a CETEC, inclusive com o Departamento do Urbanismo. De repente, o Departamento do Urbanismo vai fazer a vistoria, vai aprovar a obra, entendeu? E a CETEC, dando a aprovação, a CETEC dá o alvará. Então, isso tudo são coisas que eu estou colocando, André, para vocês ir pensando, porque nós precisamos ter
sim, essa consonância entre Ministério Público, outros departamentos da Prefeitura, como sanitária, né? Tem que ter uma legislação que a CETEC acompanhe junto para poder aprovar. Hoje a CETEC tem autonomia, o presidente tem autonomia de aprovar e ponto final, né? E não está lá escrito lá que tem que passar pela sanitária, passar pelo departamento de urbanismo, né? Ou que tem alguma coisa, tem que passar pela ENDEC, por questão viária, mas é muito falha a lei da CETEC. Então, eu queria deixar essa situação para o presidente da CETEC pensar e já também, se quiser falar alguma coisa. Mas antes eu gostaria de dar a fala para o assessor do nosso vereador Cecílio. Pode falar. Seu microfone está aí. Aí, obrigado, vereador. Está me ouvindo, vereador? Positivo. Bom dia a todos. Parabenizar o vereador Arnaldo Salvetti, presidente da comissão, né? A comissão pelos trabalhos aí. Saudar também aí o vereador Carlinhos Camelô, o vereador Rossini e a todos, o presidente da CETEC. Vereador, eu gostaria de fazer uma pergunta. Tem algumas situações em relação à resolução 10, de 22 de maio de 2018. Acho que o presidente da CETEC poderia responder. Tem algumas situações que as pessoas, que essa legislação, que essa resolução, ela fala de novas autorizações. E no caso, tem algumas situações que a pessoa não é uma nova autorização, e sim uma transferência de local, né? Se ela poderia estar fazendo essa transferência de local. Porque aqui, quando essa resolução fala de novas autorizações, o que a resolução fala? Que seria em canteiros e praças. E no caso, algumas pessoas gostariam de estar indo para a praça. Há possibilidade de uma verificação nessa resolução ou não? Deixa eu te explicar, eu posso explicar um pouco, porque fui eu que fiz o acordo. Obrigado, vereador. De nada. Eu queria explicar porque fui eu que fiz o acordo com o Ministério Público, né? Nós estávamos com uma ação em andamento e o Ministério Público pediu para fazer uma resolução. Eu tinha destravado essa legislação para dar autorizações em solo público, em praças, canteiros, tudo, porque eu achava que nós precisamos ampliar, né, a arrecadação da CETEC. Mas eu eu destravei isso, fiz a resolução e logo em seguida o promotor me chamou e pediu para, enquanto não atualizasse a lei de solo público, eu não poderia mais, né, colocar a questão de transferência, nova autorização para praças e canteiros. Então, tem uma resolução minha lá, brecando tanto autorização nova, mudança em praça e canteiro. Então, isso nós temos que esperar um pouco. Eu acho que poderia até ir contra o promotor, mas eu achei melhor, como nós estávamos numa situação, inclusive com a discussão do shopping popular, de mudança, eu achei melhor fazer uma coisa a contento, né, de ambas as partes, mas tem essa resolução, não pode nem autorizações novas e nem autorizações que existem para praça canteira. Por isso que nós estamos aqui nessa comissão discutindo uma lei nova, porque eu acho que tem que abrir, eu acho que tem praças, parques, rever a questão do taquaral, que poderia pôr de coisas novas, isso o Bori também é a favor, desde que tenha, segundo ele, um critério, né, mais claro. Eu acho que nós podemos discutir, por isso que eu quero chamar ele aqui, né, para ver a ideia dele do critério, se é licitação, eu só acho que licitação, acho que fazer um chamamento para outros participarem, eu acho que é bacana. Vai fazer uma licitação de carrinho de pipoca, eu acho que a pessoa nem sabe como entrar, participar. Mas é válido, até porque se você pôr lá uma licitação para carrinho de pipoca, vai vir uma grande empresa, e aí aquele coitado, que nem o Carlinhos falou, que precisa trabalhar, um pai de família, vai dificultar, e nós não vamos ter a questão social da CETEC. Então, nós vamos ter que chamar o nosso promotor, o Bori, para discutir isso. Queria passar a palavra, não sei se ficou claro, mas queria passar a palavra para o André, se tem alguma mudança, porque eu saí da CETEC e logo em seguida teve um presidente que foi o doutor Orlando Marota, que foi o presidente, não sei se mudou, e depois o André. Então, André, a palavra é sua.
Bom, fica evidente a importância dessa comissão. Quero só aproveitar, cumprimentar o vereador Luiz Orsini, seja bem-vindo a essa discussão, ao assessor do vereador Cirilo. Vocês percebem a quantidade de pontos, né, de apontamentos que foram feitos aqui, são discussões que realmente já estão sendo realizadas dentro da CETEC. Uma das primeiras atitudes que eu tive como gestor da autarquia foi realmente aventar as possibilidades de resolver essas questões, ou de dirimir essas questões, ou de levar à discussão. Por isso, eu ressalto a importância dessa comissão presidida pelo vereador Arnaldo Salvetti. É claro, a nossa conversa fica um pouco mais fluídica, uma vez que o vereador Arnaldo Salvetti esteve à frente da presidência da CETEC, conhece muito bem, fala com propriedade das questões relacionadas à autarquia, então ficou um pouco mais fácil agora, né? E, embora incipiente, preliminar a nossa conversa, eu acho que alguns apontamentos que foram ditos na fala do vereador Carlinhos, na fala do vereador Rossini, mostram a importância da gente ter um dinamismo de ações práticas nesse primeiro momento. Embora a discussão seja longa e complexa, né, ações de caráter de praticidade devem ser tomadas. Eu fiz alguns apontamentos aqui que eu queria discorrer sobre eles, até para mostrar que, como muito bem disse o presidente, que a CETEC já está atuando no sentido de fazer um estudo mais amplo para resolver essas questões. Basicamente, para a gente não ficar pego a um ponto ou outro, porque são muitos itens aventados, qual que é a nossa ideia? A gente tem já uma comissão de estudos dentro da CETEC, né, profissionais linkados a as áreas pertinentes, então fiscalização, publicidade, cemitérios, para que a gente trace um caminho, um plano de ação com características que possam englobar todas as leis que nos precederam. Então, a Lei 4369 de criação da CETEC, né, que é a base, é o arcabouço jurídico que rege a autarquia, o Decreto 10.081 de 1990, a resolução, que muito bem discorreu sobre ela o presidente Arnaldo Salvetti, de 2018, a Lei 6.480 de 1991, que tange a questão de instalação de vendedores ambulantes no centro, na área nobre, que o Carlinhos se referiu, o vereador Carlinhos se referiu, e a Lei 11.105, de 21 de dezembro de 2001, que fala sobre a publicidade TFA. Eu acho que a discussão tem que ser mais ampla no sentido de contemplar todas as dúvidas, tudo aquilo que não está atualizado, tudo aquilo que não está modernizado, tudo aquilo que não está contemplado, para uma lei mais abrangente, seja ela complementar ou um decreto que preveja tudo isso, né? Com relação aos preços públicos, nós já estávamos estudando um decreto novo para 2022, então a comissão vem em boa hora para a gente poder parametrizar. Vereador Rossini, a questão das metragens, eu anotei aqui, metragens de banca, publicidade, coberturas, já existe na lei atual uma parametrização legal. Então, se existem casos pontuais de munícipes que procuram o seu gabinete, que eventualmente possam não estar informados, eu peço para que eles procurem a CETEC, a gente pode oferecer essa orientação a eles, o mesmo para os munícipes que procuram eventualmente, e eu sei que são muitos, né, porque pela representatividade que vocês têm junto a essas pessoas dessa classe, permissionários que estejam com dúvidas, vereador Carlinhos, eles podem procurar a CETEC, nós temos o departamento de atendimento, de protocolo, que faz justamente essa orientação, e a maioria, eu acredito, que tem sim uma dimensão, né, da questão legal. O vereador Rossini falou em relação à questão das categorias, né? Dentro desse estudo que nós estamos fazendo, existem categorias que não estão contempladas, vou dar um exemplo, food truck, a questão dos containers, vales, ou seja, o mercado se modernizou e a lei precisa acompanhar o mercado, a realidade atual. Então, tenho certeza que isso está sendo discutido. Mais à frente, nós vamos trazer à discussão dessa comissão esses pontos que estão sendo levantados junto ao nosso grupo de estudos aqui. Quero fazer também uma menção à questão do Mercadão, né, fazer uma referência aqui, um agradecimento ao prefeito Dário Saad, como muito bem disse o vereador Arnaldo Salvetti. Dário Saad foi muito atuante, era um projeto à época da presidência do presidente Arnaldo Salvetti na CETEC, e o Dário chancelou, conseguiu concretizar essa questão de trazer uma verba para a reforma do Mercadão. Vereador Carlinhos, já há uma discussão intersecretarial entre a minha pessoa, presidente a secretária de Transportes, Vinícius, presidente da EMBEC, doutor Ayrton,
para como vai ser a revitalização daquele espaço, já é até, inclusive, pré-projetos, né? Para a gente poder chegar efetivamente a um projeto executivo. Então, é uma área que o prefeito tem uma atenção especial nesse processo de revitalização do centro, né? Inclusive, o Arnaldo citou muito bem, eles estiveram semana passada já numa outra área que vai trazer uma benesse muito grande à nossa cidade, né? Com relação às coberturas, são apontamentos técnicos e pontuais, a gente pode discorrer sobre isso ao longo dessa comissão, mas só é cobrado acima de 1 metro, tá, vereador? Só acima de 1 metro, abaixo de 1 metro não é cobrado. E a gente pode sim trazer à discussão a questão das metragens. Porque hoje, vereador Rossini, o que parametriza é a metragem, é quanto ele paga por metro quadrado. E como muito bem disse o vereador Arnaldo Salvetti, até 50 metros quadrados nós oferecemos uma cessão, ou seja, uma permissão. O que deve entrar em pauta agora é aquilo que for acima de 50 metros quadrados, né? Entrar em caráter de concessão, né? Para a gente garantir a economicidade para o erário, a competitividade para o mercado, né? E a preservação dos processos, não só de lisura do processo licitatório, mas de competitividade, sobretudo. Com relação e aí já aproveitando e fazendo o link, com relação ao Arautos da Paz, o Arnaldo, faço minhas as palavras do presidente Arnaldo, ele falou muito bem sobre essa questão. O que tem agora já é um pré-projeto, um estudo dentro desse incremento de receita ou de utilização de novas áreas da cidade para colocar efetivamente algo lá, né, discutir com a sociedade, com a Câmara e tecnicamente aqui na CETEC, um estabelecimento que contemple aquele tipo de espaço. E aí, vereador Carlinhos, muito bem apontado pelo senhor, pensar em outros espaços na cidade que possam ter uma padronização, né? E por último, só uma padronização, enfim, arquitetônica, e já aproveitando com relação à questão de alvenaria, essa nova lei que nós estamos discutindo aqui, né? Futura nova lei, deve contemplar sim os aparelhos que já estão em alvenaria, a regularização desses aparelhos, né? Eu acho que, por exemplo, a vigilância sanitária exige que a cozinha do estabelecimento seja toda de azulejo. Como é que a cozinha do estabelecimento vai ser toda de azulejo se ela não pode ser de alvenaria? Então, são questões que hoje são incongruentes, a gente pode trazer elas à relevância que elas merecem, trazendo uma congruência para elas, criando um arcabouço jurídico. E, por último, dizer que, com relação ao refis, vereador Carlinhos, tem que ser feito um refinanciamento, estudar isso com o Executivo, a Câmara, né? Submeter a apreciação da Câmara, mas um estudo técnico do Executivo que envolva outras secretarias, senão eu posso incorrer no deslize de renúncia de receita, né? Eu não posso simplesmente cancelar uma dívida do erário, né? Eu tenho que, como presidente da autarquia, eu posso sim estudar um planejamento que contemple o refinanciamento da dívida dos permissionários que sofrerem e ainda sofrem com a Covid, mas nem que a gente tenha que fazer isso ao longo do prazo, pulverizar isso com um prazo maior, mas recusar a receita, renunciar à receita, a gente não pode fazer, porque aí entra num âmbito de caráter de ilegalidade, né? E não é essa a nossa intenção. E por último dizer que nós estamos abertos sim à discussão do que pode ser feito nos novos espaços, da regulamentação e parametrização de espaços que já existem, mas dizer que a CETEC é muito atuante na questão não só da fiscalização, mas da orientação aos munícipes e aos permissionários. Então, quem precisar de informações adicionais, pode procurar sim o nosso serviço, que é um serviço de excelência realizado na cidade. Antes de passar a palavra para o vereador Luiz Carlos Rossini, eu quero deixar aqui uma fala. É assim, quando fui presidente da CETEC, a CETEC é a que mantém, né, a questão da autorização, da fiscalização do uso do solo público. Tem uma empresa, a autarquia, que ela cuida do solo público de Campinas. E isso a prefeitura, né, eu conversei bastante com o prefeito Dário, e o secretariado tem que entender que é a CETEC responsável do solo público. Quando você tem eu estou aqui dizendo, porque a gente tem que corrigir isso. Eu conversei, inclusive, com o presidente da INDEC, fui bem atendido, entendeu, ficamos de repensar. Quando você tem uma licitação, que você instala um equipamento em solo público e você não contempla a CETEC, então não tem por que existir a CETEC. Vou dar um exemplo. Você faz feira, tem as feiras, que nós temos que fazer
uma legislação nova às feiras. Aí a cultura faz feira, a Secretaria de Turismo faz feira, aí faz no solo público. Assim, então tem que entender que a autorização, a cobrança tem que ser da CETEC. Por isso que eu entendo que toda essa situação tem que ser discutida em comum acordo com cada secretário. Não adianta a INDEC faz uma licitação, fez a licitação de equipamentos, né, de ônibus, instalação, né, a troca, a pessoa instala o equipamento do lado de publicidade, do lado do ponto de ônibus. Bacana. Cadê a CETEC? Foi instalado no solo público. Cadê quem faz a fiscalização dos equipamentos? Porque quem acaba levando a questão do ônus é a CETEC, porque as pessoas reclamam na CETEC dizendo o seguinte: o equipamento foi instalado na calçada, não dá nem para passar uma cadeira de roda. Então, assim, tem que ter uma consonância entre as outras secretarias e as outras empresas, porque não pode ter uma empresa que chama CETEC, que é a regulamentação do solo público, e as outras empresas fazem licitação ou passa e não consulta nem a CETEC. Então, isso eu estou dizendo que eu passei como presidente e sofri muito, né? Essa questão, eu estou dando aqui, porque eu discuti isso com o prefeito, o Dário, ele foi bastante receptivo, discuti isso com a INDEC, o presidente foi bastante receptivo, mas quem sofre é nós lá que fazemos a fiscalização, vocês que fazem a fiscalização, porque tem equipamento que não foi instalado, e, aliás, a CETEC nem conhece qual foi o trâmite da instalação dos equipamentos e aonde. Tem equipamento que foi instalado no meio da avenida. O promotor questionou a CETEC, mas a CETEC nem participou. Então, tudo que se passa pelo solo público, essa comissão, os nossos vereadores, tem que entender o seguinte: nós temos que discutir, senão não tem por que existir a CETEC. Se cada secretaria ou cada departamento faz uma licitação e põe no solo público e acaba passando por cima da CETEC, a nova questão da iluminação da cidade de Campinas, que estão fazendo a licitação, a CETEC tem que participar, porque, queira ou não queira, se privatizar, os postes, as questões de internet, cabo, fibra ótica, passa no solo público. Quem tem que dar autorização para essas empresas instalarem seria a CETEC. Então, assim, eu não estou nem dizendo se a CETEC tem competência ou não, mas uma vez que tem uma empresa que gerencia o solo público e determina o que coloca e o que não coloca no solo público, muitas vezes não é nem citada, não é nem representada aí numa licitação por estar participando ou estar, inclusive, recebendo alguma outorga, algum benefício para poder ajudar mais ainda os cofres públicos. E é isso que eu queria dizer. Rossini, passo a palavra para o Rossini. Perfeito, presidente. Aliás, eu acho que a missão final dessa comissão vai ser colocar no relatório esses apontamentos daquilo que a comissão entende necessários, de ajustes necessários à situação. Você citou bem. Hoje há um conflito de quem cabe a gestão, por exemplo, do mobiliário urbano, né? Desde os relógios de temperatura, qualidade do ar, horário, até os abrigos de ônibus. Quer dizer, o abrigo é um equipamento de transporte, mas que tem a exploração comercial, né? Então, eu acho que é um pouco nesse sentido que você está falando. Eu acho que a gente pode sim, viu, Arnaldo, com a tua experiência, com a tua vivência, com a experiência do Carlinhos Camelô, que também vem do segmento, a gente talvez até propor uma minuta de projeto de lei, ou pelo menos alguns pontos daquilo que a comissão entende necessário constar dessa atualização do nosso marco regulatório nessa área, vamos chamar assim. Mas o Irineu até me lembrou aqui, tem um projeto de lei tramitando na Câmara, que foi mandado pelo prefeito Jonas, que autoriza a realização, assim, autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar mediante licitação a concessão onerosa de uso e exploração de espaço público para o comércio de alimentos e bebidas nos parques e bosques municipais e dar outras providências. Eu acho que depois a gente precisa pegar esse projeto de lei, dar uma analisada, conversar com o governo, ver se a gente dá sequência a ele ou espera para vir no bolo da legislação.
E um ponto que a gente não comentou, que eu acho que o Ministério Público tem também apontado, nós temos dezenas de, vamos chamar, praças de esportes, que são campos de futebol sendo utilizados pela comunidade ou não, que o cara está lá há 50 anos. Aí ou a prefeitura ou ele mesmo botou alambrado, construiu o vestiário, botou um barzinho. E a gente até tem uns que não tem nem a concessão oficial, um documento oficial que delega ou permite que alguém, uma entidade ou pessoa faça a exploração daquilo. E é comum, eu acho que o Arnaldo recebeu dezenas de casos, às vezes uma parte da comunidade que é oposição, por que o cara está cobrando, por que não está? É sempre isso. Eu acho que esse ponto também ele tem que estar dentro dessa legislação para a gente até regularizar o que está aí. Eu entendo a importância até da existência desses espaços sob a gestão da própria comunidade, porque se deixar para a prefeitura não vai ter condição perna de manter, vai virar, né? Então, assim, eu acho que é necessário, é importante, mas a gente precisa também ajudar a regulamentar isso. Então, acho que são sugestões, Arnaldo, que depois a gente pode juntos tentar encaminhar para a futura regulamentação aí. Só essas duas observações que eu queria deixar. Obrigado. Cine, isso que você falou tem um ponto de dificuldade para as pessoas que estão lá na praça, né? Porque as pessoas, assim, tem aquilo que você falou, porque cobra, né? Mas a pessoa toma conta, a pessoa corta o mato, corta o campo, cuida como fosse dele. Então tem que se achar uma maneira de regulamentar, né? E dar responsabilidade para a pessoa que está ali tomando conta e fazendo a gestão, porque desonera, né? Acaba desonerando o poder público. É aquilo que eu discuto. Se tem lá uma lanchonete, um bar, tal, e desde que ele tome conta, que ele cuide daquilo, lógico que depende dentro de um critério que a comunidade toda usa e tal, né? Mas que ele tome conta, então eu acho que tem que citar agora nessa comissão e a gente achar uma maneira de regularizar, deixar em ordem, porque se acaba desonerando o poder público. Carlinhos, parece que tem mais alguém querendo falar? O assessor do Cecílio, já passo para você, André. Depois eu vou passar para o vereador, depois eu passo para você. Pode ser? Você pode liberar o assessor do Cecílio. Pode falar. Vereador, só queria que o senhor me esclarecesse, por favor. Então, a questão da resolução 10, 22 de maio de 18, está parada por causa da promotoria, é isso? Exatamente. Então tem que resolver esse impasse para depois começar a se discutir. Depois liberar. Se liberar, o promotor, ele continua a ação, aí vira inquérito e aí eu acho que não seria bom para quem está à frente da autarquia. E o prefeito também. E essa questão poderia já vir com a nova atualização da lei. É isso que vocês estão pretendendo. É isso que eu já venho discutindo. Aliás, tem uma minuta, depois eu gostaria que o André pegasse essa minuta, que eu já encaminhei ao Ministério Público, já com o BOD, nós estávamos já discutindo já uma lei nova, né, da CETEC, né? Mas tem que implementar. O Rossini falou muita coisa aí, o professor falou muita coisa, né, e o Carlinhos também, que eu acho que a gente tem que discutir para colocar nessa lei que eu encaminhei a ele, que estava discutindo com ele, até para a gente já ir andando no ano passado, a questão da nova reestruturação da CETEC. E entrava em pauta a questão da legislação nova, né? Que ela estava muito desatualizada. Então, depois o André, acho que pode buscar, acho que isso está aí registrado, viu, André? Para a gente, a partir dessa lei nova, a gente discutir, porque tem uma comissão montada que é para discussão dessa nova lei. Carlinhos, queria falar alguma coisa? Um abraço. Gostaria. O assessor do Cirilo passou aí, né? Foi respondido a questão aí que tem uma determinação do Ministério Público. Mas eu queria aqui esclarecer uma questão que o Rossini até falou aqui, quando eu citei lá que eu fui para
para Londrina, e eu acabei visitando o pessoal lá. Eu falei sobre mesas, cadeiras, eu dei um exemplo de lá, que é um exemplo que fica aí a discussão. Sobre a questão do shopping popular, quando o Salvete falou aí que trouxe o pessoal para dar uma olhada lá no espaço lá em cima, isso é muito bem-vindo à nossa cidade, porque aquele espaço lá em cima, próximo à Estação Cultura, eu acho que aquilo ali vai ser um marco para a nossa cidade de Campinas. Temos aí um acordo em fazer a transferência de todos os microempreendedores da área central. Isso designa Álvares Machado, Costa Aguiar, Jaime Lua Cinta, o Terminal Frente, o Terminal Fundo e o Carlos Gomes lá embaixo, que é próximo ao mercado municipal. Em torno de 1.200 e poucos camelôs que vão realocar aquele espaço e esclarecer para todos aqui, principalmente aí, presidente, autarquia, CETEC aí, junto a você que está presidindo essa comissão, e o público que está nos assistindo. Era para a gente ter iniciado já essa obra do novo shopping popular em janeiro, só que com a questão dessa pandemia aí, os comércios todos fechados, eu, como vice-presidente daquela categoria e também como vereador que representa aquela categoria, junto com a Zezé Massaioli Salles, que é a presidente lá dos microempreendedores, tomamos uma decisão de esperar, inclusive fizemos uma conversa com o próprio Cobori, esperar passar essa questão da pandemia para que se retome a discussão do shopping popular. E não adianta, é uma questão que nós estamos discutindo aqui, a mesma coisa da CETEC. Como que a pessoa ela tem as questões dela para pagar e também vai pagar a construção do shopping, porque aquela construção do shopping, quem vai pagar é os microempreendedores, entendeu? E como que eles vão pagar? E nós vamos ter um problema lá na frente, virar uma bola de neve, que as pessoas não vão conseguir pagar. E aí não vai conseguir tocar essa questão. Outra questão que eu entro aqui na fala aqui, quando o Rossini até falou aqui da questão dos ambulantes, o André também falou, a questão dos Ford Truck aí, eu falo assim, nós deveríamos também, é uma sugestão de colocar também uma questão, hoje nós temos aqui os estádios em Campinas, temos aqui a Ponte, Guarani, temos estádios, e sempre quando tem jogos ali, as pessoas, queiram ou não queiram, os ambulantes, eles vão lá e trabalham, vendem, e tem uma grande dificuldade, tem enfrentamento com a própria CETEC aí. Por quê? Porque ali está num tumulto, o pessoal está num jogo, e onde a CETEC vai fazer a fiscalização, e tem um certo confronto com a própria população, acaba defendendo os ambulantes ali. Então, gostaria até de propor que, quando tivesse esses jogos, abrisse um espaço para que os ambulantes fossem lá cadastrar-se num preço legal aí, para que eles trabalhassem com o seu crachá. Eu sei que existe isso já, mas às vezes as pessoas falam assim, o valor é alto, ele não quer ir lá pagar para a CETEC, porque às vezes o que ele vende, ele não consegue retornar esse dinheiro. Então é uma sugestão que eu deixo aí também, para que a gente, já que está tentando reformular, fazer uma coisa onde a gente consiga resolver vários problemas ao mesmo tempo. E só para fechar minha fala aqui, o Rossini também falou aí sobre a questão, e o Salvetti falou sobre a questão da transferência do equipamento, que não pode, ele disse aqui. Mas eu acho assim, que é uma discussão que nós também deveríamos enfrentar ela. Por quê? Porque, como o vereador Rossini disse aí, a pessoa hoje tem um equipamento, de repente ela falece, não tem herança, isso aí não entra no patrimônio da pessoa, mas ele tem um filho que dependia daquilo ali, ele tem uma esposa que dependia daquele espaço ali. Então, a gente deveria ver uma lei que passasse para os herdeiros ali, para que ficasse e tomasse essa questão, e não ficasse uma coisa clandestina.
entendeu? Então, essa é uma das questões. E também a questão quando o André fala na questão aí, tem a questão da CETEC, quando a gente fala que as pessoas procuram a CETEC, até mesmo aí para resolver os problemas, é uma transferência, uma mudança de local que a gente fala, né? Uma mudança de local que a gente fala. André, eu tenho uma crítica até para fazer dessa questão aí, à CETEC, porque eu tenho várias questões que são apresentadas aí na CETEC, tem uma certa demora para ser resolvida essa questão, porque a gente sabemos também que tem fiscal que tem que ir até o local, colher as assinaturas, fazer isso, fazer aquilo, mas acaba demorando muito essa questão para resolver um problema. Eu acho que você está na frente aí, às vezes você nem está por dentro dessa questão, é uma questão de sanar mais rápido essas questões, e aí fica bom para a CETEC, fica bom para o município também, entendeu? Essa questão de protocolo. E também, fechando aqui, quando o André falou que tem um projeto que já foi apresentado, nós estamos fazendo a discussão, o André, desde o ano passado, até mesmo antes da campanha eleitoral, lá no Mercadão, para padronizar aquele espaço do pessoal do Mercadão, onde tem as barraquinhas em torno ali. Fizemos 2 visitas lá, junto com o Vinícius Riviere e o Paulela, onde estamos tentando aumentar a calçada ali, só que existe um problema que existem as pessoas que têm os caminhões ali que fazem a mudança, então tem que achar um certo local para colocar essas pessoas do caminhão para poder ampliar a calçada ali. Mas após a ampliação da calçada, a gente também está discutindo uma padronização daquele espaço ali, junto aí, que tem um projeto já que foi apresentado, mas junto com o pessoal da categoria, para que eles também vejam o que é melhor para eles. Porque às vezes eu falo assim, quando as pessoas falam assim para mim, Salvete, eu sei que ali é legal, o pessoal vai vender bem, mas eu falo assim, eu tenho uma visão diferenciada de vocês. Quem vivencia, quem é o próprio camelô, quem é o microempreendedor, a gente sabe realmente o local que realmente vende, a gente sabe se aquele equipamento é necessário para que a gente vai trabalhar. Então, eu falo que tem que ser tudo discutido junto com a categoria para que fique bom para ambas as partes, porque nem tudo que é bom para a CETEC ali é bom para eles, nem tudo que é bom para eles é bom para a CETEC. Então, acho que tem que chegar no meio termo para resolver. Já tive uma conversa também com o prefeito Dário aí, que é favorável também que faça essa revitalização dali, porque nós ali vai ser um embarque e desembarque do BRT. Vamos ter ali um movimento muito grande naquela região, então, de revitalizar aquela região ali. Então, acho que essas minhas palavras aí, tudo tranquilo. Bom, eu queria só 2 situações que eu gostaria, porque é do meu tempo, e eu passei isso na CETEC. Uma, a questão da transferência, Carlinhos, quando é de família, para a família ali, para o filho ou para a mãe, a autorização é dada para transferir, né? Desde que tenha a concordância dos outros irmãos, se tiver. O que muitas vezes acontece é que a pessoa quer transferir para uma outra pessoa e ele está vendendo, né? Então, por isso que nós temos que discutir na comissão. Eu não sou contra a pessoa passar o equipamento. O que ele não pode fazer, que hoje acontece muito, e muitas vezes eu tive até problema, é a venda do espaço público, né? Isso nós temos que discutir bastante, porque o espaço público não pode ser vendido. É da cidade, é de todo mundo. Então, isso precisa discutir. A transferência, eu acredito que possa. A segunda situação é a questão do atendimento da CETEC. O atendimento da CETEC realmente tem alguns problemas ainda, mas nós abrimos concurso público, tem poucos funcionários, e a gente trabalha muitas vezes com estagiário no atendimento, né? E porque tem poucos funcionários, o estagiário acaba fazendo, muitas vezes, o trabalho que um servidor tinha que fazer.
Não que ele autorize, mas ele tem que o trâmite todo, ele acaba fazendo. E muitas vezes o estagiário, Carlinhos, ele fica 2 anos. Quando o estagiário fica tinindo, fica bom, você tem que pôr outro para treinar e aí dificulta. Isso não estou aqui justificando o mau atendimento, porque eu brigava muito ali no protocolo, no atendimento. Mas eu acredito que o concurso público, fazendo o concurso público, tendo mais pessoas que vão ser contratadas, acho que vai melhorar bastante. Né? Mas eu acho que o presidente tem que dar uma olhada nisso, porque eu também sou contra a questão de ficar demorando para atendimento, vai lá, a pessoa fica esperando. Ali tem que ser um atendimento proativo. Né? Eu já fui lá, na época do que eu era presidente, eu brigava muito com o atendimento. Né? E tratar bem as pessoas. Né? Isso eu sempre discuti lá na CETEC. Então, eu acho que tem que dar uma olhada, mas não é querendo proteger os que trabalham lá, mas tem essa deficiência de funcionário. André, gostaria de passar a palavra a você. André, pode falar, Carlinhos. Só é bom que eu falar antes do André, que aí depois o André acaba concluindo essa questão. Mais uma questão que eu acho que deve ser discutido, já que nós estamos discutindo a multa de 20%, nós estamos discutindo a questão do preço público todinho, eu gostaria também que nós colocássemos aí, presidente, deixar registrado aí, que quando a pessoa vai fazer uma transferência na CETEC, como foi feita aí, ela paga 6 vezes mais o valor que ela paga ali mensal. Então, isso também eu gostaria de deixar registrado ali, porque um exemplo, se ela paga R$1.000, ela tem que pagar 6 parcelas, R$6.000 para fazer uma transferência. Eu acho que esse valor também, aí nós temos que discutir essa questão. Só isso. Bom, eu concordo plenamente. Posso falar? Eu concordo plenamente com o Carlinhos. Esse negócio de pagar, a pessoa está lá. Muitas vezes é aquilo que ele falou, o preço já é elevado, né? Aí vai passar para a família, tem que pagar. Eu também, Carlinhos, boa que você falou aí, de lembrar disso, porque isso também acho que tem que ser rediscutido. Eu acho que, por isso que a legislação nova tem que ser discutida ser bem ampla. André, com você. Bom, eu queria só fazer uma correção de uma errata. A lei de criação da CETEC é a 4.369, não 4369. Apenas para registrar. Bom, vou começar. É fácil a gente conversar, como reitero isso, né? É fácil conversar. O vereador Luiz Rossini tem um tom professoral, conhece muito de nossa cidade. O Carlinhos fala com propriedade, conhecimento de causa da classe. O vereador Arnaldo Salvetti dispensa, né, recomendações, esteve à frente da CETEC, conhece todos os trâmites, fez um trabalho salutar aqui à frente da CETEC, do qual sou muito honrado em poder ter dado o legado que ele deixou. Carlinhos, vou começar por trás, apenas para a gente pontuar, são questões pontuais que eu acho que é interessante como presidente da autarquia deixar registrado nessa primeira conversa, para que a gente possa desenvolver depois, quando a gente for minutar a lei ou ter outras conversas paralelas, deixar registrado qual é o posicionamento da CETEC. Com relação à transferência, o decreto 10.081 é muito claro no seu capítulo 3, no artigo 13 e 14, quais são os parâmetros para fazer a transferência. Mas uma questão que você levantou que é muito importante é a questão realmente do valor. Né? O Arnaldo Salvetti concorda que você quer dizer, se ele já está, o permissionário está sem condições de prosseguir com o negócio e tiver que transferir para outra pessoa e ainda pagar a mais por isso, a gente tem que rever isso nos preços públicos, que é o preço público que regulamenta essa questão, né, Carlinhos? Mas ela pode haver a devolução desse aparelho para que a CETEC possa conceder a permissão a outro munícipe, né? Outra pessoa que queira trabalhar, outro microempreendedor. O que pode ser contemplado também na nova lei, na minuta da nova lei, é o caráter de hereditário, ou seja, de pai para filho ou de familiar para familiar, sem ter que pagar uma taxa extra para isso. Então, eu só estou reiterando as palavras dos vereadores, né? Com relação ao que o vereador Luiz Rossini levantou do mobiliário urbano, já há uma discussão em andamento da CETEC com a INDEC, que são empresas irmãs, né, co-irmãs. A INDEC saiu praticamente do quadro da CETEC. Nós estamos discutindo a questão do mobiliário urbano, vereador, não só na questão dos pontos de passageiros, né, mas também na questão dos pontos de BRT
E o intermédio entre os pontos BRT, como é que vai ficar a questão de publicidade, como é que vai ficar a exploração comercial dessa questão, a exploração financeira dessas questões. E as parametrizações para tal. Com relação a um apontamento que o vereador Carlinhos fez, das licenças para ambulantes em eventos esportivos ou eventos culturais da cidade, há sim hoje, né, contemplado pelo nosso regimento, a licença especial. Então, o munícipe pode procurar a CETEC, tirar uma licença especial, trabalhar naquele dia, né, e está contemplado pela lei, está respaldado pela lei. O que pode ser visto também é o valor que ele paga para ter essa licença especial. Com relação à demora do atendimento, eu vou discordar um pouquinho, né, porque nós chegamos aqui na CETEC e é óbvio que a gente fala pela autarquia. Né? Eu tenho que fazer jus aqui ao trabalho quase que heróico dos fiscais e dos atendentes dessa empresa. Porque hoje nós temos um quadro funcional um pouco deficitário, faltam pessoas para fazer o trabalho, a cidade cresceu, os negócios que tangem a fiscalização ficaram mais complexos, haja vista os apontamentos que foram feitos aqui nessa comissão, e hoje nós temos uma deficiência de pessoas no quadro funcional. E reiterando o que o Arnaldo Salvetti falou, por isso que nós estamos promovendo um concurso público, para que esses funcionários sejam contemplados dentro do quadro funcional e a gente possa adequar o atendimento às necessidades da população. Mas volto a dizer, qualquer dúvida, qualquer posicionamento, qualquer esclarecimento que deva ser feito, eu me coloco, inclusive, à disposição com o presidente da CETEC e toda a minha equipe de assessores e diretoria para poder resolver e dirimir junto à população. Uma outra coisa importante que foi dita em relação ao Mercadão, Carlinhos, fique tranquilo, eu acho que é óbvio que essa discussão tem que envolver não só a sua comissão, mas a sua figura e a figura do Arnaldo Salvetti, pessoas que estiveram à frente muito antes de mim, né? Acho que eu herdei esse legado que foi deixado por vocês, muito bem deixado pelo antigo governo e está sendo tocado de uma maneira muito producente pelo Dário, né? Pelo atual governo, mas nós vamos discutir isso entre as secretarias, entre essa comissão, entre essa respeitável Câmara, essa respeitável casa e principalmente com vocês. Eu deixo as portas abertas, como sempre, nesses 100 dias de trabalho, já tive a oportunidade de receber os 3 vereadores aqui, né, para conversas muito producentes, então tenho a minha disposição de conversa e de flexibilidade de conversa para que a gente possa chegar a um denominador comum, como muito bem disse o presidente, um trabalho consonante que traga o melhor projeto para a cidade de Campinas. Eu acho que eu estou terminando a minha fala, não sei se os nobres vereadores vão estender, mas eu quero agradecer a oportunidade mais uma vez, deixar aqui o meu abraço e o meu respeito a todos os colaboradores da CETEC, que me receberam de uma maneira muito positiva, né? Principalmente ao pessoal que faz a fiscalização, ao pessoal que cuida da funerária e cemitérios, que faz um trabalho de excelência para a cidade de Campinas. Tem muito a melhorar ainda, embora a gente faça um trabalho de excelência, tem muito a melhorar em função das complexidades que surgiram com o crescimento da cidade, mas eu quero deixar aqui o meu respeito e meu agradecimento pela maneira como eles me receberam, para que a gente possa fazer um trabalho de excelência aqui na CETEC. E agradecer a vocês por me receberem de maneira tão amistosa nessa nobre casa da cidade que eu tanto amo, que é Campinas. E estou à disposição de todos para a gente fazer um trabalho muito forte para a cidade de Campinas, muito producente. Bom, eu queria agradecer ao André por essa reunião, terceira reunião nossa da comissão, mas antes de encerrar, eu gostaria de votar, porque nós vamos ter muito trabalho, votar para a gente ter aí mais 90 dias, né? Porque dia 7 nós temos mais uma reunião, Carlinhos e Rossini, mas já gostaria de antecipar e a gente votar aqui para a gente prorrogar essa reunião para mais 90 dias, porque vai ser muito trabalho. Então, eu queria ver com os nobres vereadores se tudo bem, se dá um positivo, se ok, né, para a gente poder antecipar. Então, os 3 votaram, está então prorrogada a nossa reunião por mais 90 dias após o término dessa, tá bom? Eu queria agradecer. Oi, Rossini. Pode falar. Uma questão de ordem. Me parece que eu acho que no requerimento original já constava essa condição, né? Por 90 dias, prorrogáveis mais por 50. Só checa, porque talvez... Então, eu chequei, Rossini. Eu não achei aqui. Fazer um requerimento ao plenário também, mas concordo.
que vamos ter que, nós já votamos, né? Mas vamos ter que prorrogar e pela votação nossa está prorrogado. Aqui não consta. Obrigado, um abraço. Gostaria de ver se vocês querem falar alguma coisa, o Rossini e o Carlinhos, para a gente encerrar nosso trabalho. Eu gostaria aqui de agradecer a todos, ao presidente, ao André Assad aí que participou, ao vereador Rossini, que também tem um grande conhecimento de causa, e dizer que fazer um encaminhamento, né? Hoje nós chamamos o André para a primeira discussão nossa, e se a gente consegue cumprir o Cobore, fazer uma reunião com o Cobore. Depois, eu acho que o secretário de Serviço Público, o Ernesto Paulela, que também deve ser chamado nessa comissão, e também sugerir que se chamasse aí a presidente do nosso sindicato, Maria José Massaioli Salles, conhecida como Zezé. Então fica aí essa orientação e obrigado a todos e Deus abençoe a todos aí, um bom final de semana a todos. Vereador Rossini. Eu acho que ficou evidente a importância do trabalho dessa comissão, a complexidade e o tamanho da tarefa que está colocada aí nos nossos ombros, e do relator aí, o Carlinhos Cabello, que se prepare. Se prepara, né? Parabenizar aí mais uma vez Arnaldo, Carlinhos, e agradecer aí a disposição, né, do presidente da CETEC, aí, André Assad, em ajudar e nos auxiliar. Eu já tive com ele lá por 2 vezes, muito solícito. Eu acho que essa deferência, não só aos vereadores, mas aos cidadãos que têm procurado a CETEC, já tive retorno também de pessoas que foram até lá, mostra esse espírito público aí, né? Que continua dando sequência àquilo que o Arnaldo fazia. O Arnaldo, nesse aspecto, ele era brilhante, viu? Obrigado, mestre. Mas, assim, mantém a filosofia aí. Tá bom. Por uma CETEC cada vez mais forte. Um abraço, tamo junto. Um abraço. Bom, eu queria agradecer a todos que nos assistem, né, que acompanharam a gente aqui nesse trabalho, agradecer a TV Câmara, agradecer a Érica, o Ivan, o Bruno, né, e a todos os funcionários que estão aqui, meu assessor Orlando Marota, o Russo, né, o Carlinhos Camelô, que é o relator dessa comissão, a todos os funcionários que estão aqui presentes, meu agradecimento. Eu gostaria também de agradecer ao André, à disposição, né, a todos os funcionários e amigos da CETEC que eu conquistei. Eu tenho certeza que tenho um carinho, e eu estou fazendo isso porque eu tenho um carinho muito grande pela CETEC. Eu aprendi não só no trabalho da CETEC, mas a gostar da CETEC, né, ter amigos aí na CETEC, né, porque a CETEC ficou esquecida todos esses anos. Né, a CETEC sempre foi uma empresa à frente de Campinas, mas nos últimos anos a CETEC foi muito esquecida, né? Eu não vou citar aqui pelos governos, mas pelos governos, pelos secretários. A CETEC o pessoal tem que entender que a CETEC é uma empresa, uma autarquia fundamental para o desenvolvimento da nossa querida cidade de Campinas, né? E todos os funcionários da CETEC são importantes, né? É uma empresa fundada pelo Dr. Lauro Pérez, que foi prefeito dessa cidade, é do meu partido, né, do MDB. Então, eu tenho um carinho especial para essa empresa. Eu quero que os funcionários entendam que nós vamos estar fazendo o melhor para resgatar, né, não só a questão das finanças da CETEC, mas do nome da CETEC. Eu deixo isso registrado, porque eu fui presidente dessa empresa, mas eu aprendi a gostar, né, e gostar dos funcionários aí, que embora as divergências, mas nunca deixaram de estar à frente de um trabalho honesto, correto, e nunca faltaram, né? Você vê a funerária, você vê o atendimento que a CETEC dá às pessoas que mais precisam naquela tristeza, que são os atendentes, né? A fiscalização, os fiscais, eu aprendi a gostar muito dos fiscais, né? O gerente que está hoje, o Rodrigo, embora ranzinza, mas é um grande amigo e competente, né? O que ele tem que falar, ele fala, né, Carlinhos? Verdade.
mas é um menino de coração bom. E todos, né? Desde o Márcio no cemitério, o Denis que está na frente da funerária, o pessoal dos Amarais, né? Eu acho que esse trabalho todos vão ganhar. E por isso que nós precisamos de todos os funcionários, inclusive dos que estão à frente da comissão e dos advogados. Eu queria agradecer imensamente ter feito parte dessa família. Um abraço a todos, um bom final de semana e sexta-feira sextou, viu, Rossini? Vamos descansar. Um abraço, Carlinhos, um abraço a todos, um abraço, André. Encerrada a sessão. E com este recado do vereador, a gente encerra essa sessão. Lembrando que daqui a pouquinho tem o programa Câmara Total, ao vivo aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Você vai conferir um resumo das principais atividades aqui do Poder Legislativo de Campinas. A gente espera lá. Tchau. TV Câmara Campinas.